em TI. Bom, com relação aos conceitos de governança em TI, a gente pode aqui contextualizar de forma histórica a ideia de processamento de dados, né? Então, surgiu ali da década de 50 a 70 com relação à busca da eficiência operacional. Então, nós tínhamos basicamente a parte como o departamento técnico, então apenas de suporte, tá, em relação às operações essenciais da empresa. Então, a empresa tinha um setor operações essenciais, nós tínhamos o setor de processamento de dados que fazia processamento de informação, oferecendo esse suporte ou como um apoio operacional para o negócio. Tá? Já entre a década de 70 e 80, tivemos ali o surgimento do entendimento de sistemas de informações gerenciais. Então, já com relação a buscar uma eficácia na estratégia da gestão da tecnologia da informação. Tá? Então, a gente temos sistemas de informações gerenciais, que são os famosos SIGs, estudados na disciplina de sistemas de informação. E na década de 80, nós tivemos, por exemplo, entre 80 e 90, o uso estratégico da tecnologia da informação. Então, não era só buscar uma eficácia na gestão, nós temos o departamento ou o sistema, enquanto tecnologia da informação, como sendo parte estratégica do negócio, né? Então, nós temos sistemas de informação estratégicos crescendo nessas décadas, tá? E o último conceito ali, com relação, não seria um conceito, né? Uma parte histórica, né? Trata da computação que a gente chama de computação ubíqua, ou seja, computação pervasiva, computação permanente, que perdura até hoje essa ideia de que nós temos hoje operações de tecnologia em todos os lugares, porque nós temos dispositivos interconectados em todos os tipos de dispositivos, né? Então, o que a gente chama de computação ubíqua. Bom, tecnologia da informação. Bom, então nós vimos ali algumas terminologias que foram evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, passando ali de processamento de dados com relação à base operacional o que nós temos hoje como tecnologia da informação como sendo algo estratégico para as empresas. Então, essas foram as terminologias. Então, tecnologia da informação, o que vem a ser tecnologia da informação? Tá? Também a gente tem o uso do termo TICs, né? Tecnologias da informação e comunicação, porque se refere também à área de telecomunicações, então no sentido lato mais amplo, né? Então, o que vem a ser tecnologia de informação? São tudo que está relacionado ali a processos, software, hardware, procedimentos, a parte de tecnologia e inclusive a conhecimento explícito e documentado. Tá? Então, nós temos, isso pode se enquadrar no que nós chamamos nesse conceito, que abarca tudo isso. Por isso eu coloquei ali o sentido de lato. Tá? A tecnologia de informação, então, envolve diversos componentes, tá? Que vão de hardware, software, pode falar até o procedimento, processo, tecnologia, e por que não dizer peopleware também. Bom, existe um problema dentro desse contexto, né, que hoje, atualmente, né, nós vivenciamos, que são excessos de soluções existentes no mercado. Tá? Ou seja, em busca da eficiência operacional de TI, nós temos esse excesso de solução. Então, as empresas elas fazem o quê? Elas optam por investir recursos e esforços na eficiência operacional, no que dizemos puramente, ou seja, de forma pura e simples, em detrimento da eficácia estratégica. Tá? Qual que é essa ideia? Qual que é o problema disso? Por exemplo, uma frase que pode representar isso aqui, eu coloquei que foi: não importa muito o que nós fazemos aqui, o importante mesmo é que a gente faz, cada vez mais rápido e com menos recursos. Tá? Parece ser uma ideia de eficiência, mas isso não necessariamente ela pode ser benéfica, né? Por quê? O fato de que se conduza a gestão de tecnologia de forma eficiência operacional pode não ser tão boa na parte estratégica, né? Então imagine que você tem ali o excesso de opções no mercado, você quer fazer algo de forma mais rápida, com menos recursos, mas isso pode quebrar a sua situação estratégica, pode comprometer a segurança. Então, são pontos a se considerar. Então, esse é um dos problemas que pode ser apresentado com relação à eficiência operacional da TI. Tá? Bom, um outro conceito que nós vamos ver aqui é o conceito da eficácia estratégica da TI. Nós vimos eficiência operacional, eficácia estratégica da TI. Tá? O que é eficácia da estratégica da TI? A gente já imagina, quando fala de estratégica, a ideia de gestão. Então, o que
a parte de gestão estratégica da tecnologia ou das TICs, eu preciso entender enquanto isso, ou seja, isso precisa me responder, ou seja, ela vai trazer respostas às questões como o que é importante para a empresa, o que é importante para o setor, para a tecnologia de informação, quais projetos, ou seja, quais os serviços, quais operações são importantes para a TI e para a empresa, quais que não são. Tá? Então, o termo aqui, eficácia, ele está diretamente relacionado ao alinhamento estratégico, enquanto o eficiência estava apenas relacionado ao conceito de menor custo. Então, aqui eu tenho um alinhamento com os objetivos da empresa. Então, isso quer dizer que iniciar projetos e operações de TI somente quando eles estiverem alinhados com o plano diretor de TI. Então, assim, existe um plano diretor de TI, que geralmente faz parte dessa gestão e estratégia, que deve estar alinhado com a estratégia da empresa. Tá? Então, a isso eu consigo alcançar uma eficácia estratégica da TI, não apenas em relação a desempenho. Tá? Um conceito muito utilizado, tá? Principalmente quando a gente for falar aqui de algum framework, de alguma ferramenta de implementação de governança, são os processos. Né? Então, por exemplo, processo, melhoria contínua, é um conceito que a gente vai vendo fortemente. E o que é um processo? Né? Bom, o processo é um conjunto de atividades, ou seja, um conjunto de tarefas que são executadas de acordo com regras. Tá? Então, para que você faça a emissão de nota fiscal, respeita-se um processo. É necessário que a mercadoria tenha sido despachada, etc. E tal. Então, segue aquele ritual. Tá? Isso que a gente chama de processo, ou procedimento, ou uma função. Tá? Isso dentro de uma organização, com o objetivo de transformar as entradas de um processo em uma saída desejada. Tá? Bom, todo o processo na empresa ele precisa ser formal, ou seja, precisa ser formalizado, e a sua formalização ela tem que ter algumas definições, tá? No mínimo, né? Que são a entrada, a saída, as ferramentas e as técnicas. Ou seja, as entradas, saídas, quais são as ferramentas que foram aplicadas, quais técnicas serão utilizadas para que eu consiga transformar os dados de entradas nas saídas que eu preciso durante as atividades ou tarefas intermediárias. Então eu até destaquei essas palavras porque dentro do processo de melhoria contínua a gente busca transformar as entradas em processos de saída. Tá? Para isso eu vou me valer aqui das ferramentas técnicas, tá? Durante cada tipo de atividade. Tá? Então a gente tem o processo de melhoria contínua. Além disso, todo o processo ele precisa ter metas, objetivos, né? Metas e objetivos, quem são os responsáveis, os papéis e responsabilidades, tá? Aqui departamento, aqui setor, aqui cargo, aqui gerência responde, os indicadores de desempenho, ou seja, indicadores-chave de desempenho e, como eu disse, os responsáveis pelo processo. Tá? Todos os conjuntos de boas práticas do mercado, né, como foram citados na aula anterior, tá? Inclusive as normas, por exemplo, a ISO, o White, o COBOL, o PMBOK, todos os conjuntos estão sendo escritos em formas de processo, porque geralmente é mais fácil o entendimento e a aplicação. Tá? Por ser metodologias, é talvez mais coerente para ser aplicado. Então, por exemplo, aqui tem uma metodologia que chama de PDCA, planejamento, execução, checagem e ação, ou seja, eu faço planejamento, executo, verifico e depois eu analiso. Analiso, não falo assim, eu faço uma nova análise para gerar um novo planejamento, eu faço se foi de fato ou não benéfico, né? Por isso que é o processo de melhoria contínua. Tá? Então, aqui ele é um exemplo de metodologia. Lembrando que foi só um exemplo ali como o PDCA, a gente pode ter outros, por exemplo, como o Lean. Tá? Bom, um processo de melhoria contínua. Ele é importante porque é por meio dele, ou seja, através dele que a inteligência da empresa, a inteligência organizacional, ela vai acontecer. Tá? Ou seja, quando não tem processo, geralmente, o que acontece? A organização ela tem de executar uma atividade ou resolver problemas de formas diferentes. Uma pessoa faz de uma forma, outra pessoa faz de outra forma, um setor faz de um modo, outro manda informação incompleta. Então, assim, não existe uma padronização. Tá? Então, dentro do processo de melhoria contínua, um processo é importante para isso. Tá? Eu coloquei aqui como exemplo, que na saúde a gente utiliza assim, um POP, um procedimento operacional padrão. Então, em busca disso, inclusive com relação, nós temos em determinadas áreas a rotatividade de funcionários. Então, isso geralmente implica que ele tem que reaprender. Então, se eu tenho descrito, ou seja, formalizado esse processo, é mais fácil. Então, a ideia é que
eu tenho dentro do ciclo de melhoria contínua essa verificação. Por exemplo, onde eu estou, onde minha empresa está, em posicionamento, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar e quais os passos que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, nisso eu vou destrinchar aqui as minhas operações, meus projetos e vou verificar se eu fui alcançado ou não. Se sim, tá, eu refaço isso para novas projeções. Se não, eu começo a repetir o ciclo. Bom, o conceito de normas, boas práticas e regulamentos. Tá? Com relação ao processo, a gente entende que é da empresa. Tá? Normas, elas são chamadas de padrões de mercado também, né? Ou seja, nós temos alguns órgãos de padronização, como o ISO, o I3E, o ANSI. Geralmente as normas elas não são regras obrigatórias, ou seja, tendem a se tornar mandatórias para uma determinada indústria. Por exemplo, o I3E é referência na indústria eletrônica, engenharia, tá? Telecomunicações. Tá? Porém, normas elas podem ou não ser adotadas. Né? Então, boas práticas, elas têm o objetivo de informar, por exemplo, que é consenso no mercado, que já vem sendo adotado por empresas e com resultados favoráveis. Então, se boas práticas vêm sendo adotadas, existe uma validação pelo mercado, geralmente isso representa o quê? Um caminho que alguém já percorreu. É um caminho rápido para que se alcance objetivos, ou seja, ótimos resultados, uma vez que isso já foi testado. Tá? Só que, detalhe, para normas e para boas práticas, eu posso adotar, tá? Ou não adotar. Inclusive, eu posso não usar ela por completo, eu posso adaptar, porque ela não é obrigatória. Do contrário do regulamento. O regulamento ele é regido por lei. Geralmente, em uma determinada região, um país, por exemplo, existem portarias que determinam como deve ser feito a questão de comunicação, entre outros, qualquer regulamento que existe para um determinado setor. Né? Ou seja, ela obriga a empresa a adotar uma determinada norma para que se opere em uma determinada área. Né? Então, assim, eu não adotar boas práticas ou seguir normas não vai, por exemplo, gerar uma punição para a empresa. Enquanto eu descumprir regulamentos, ou seja, algo determinado por lei, tá? Isso pode fazer com que a empresa seja penalizada. Bom, funções e processos organizacionais. Mais um conceito que a gente vai utilizar, tá? Que está ativamente relacionado à empresa. Então, passa pela toda a parte tecnológica, tá? Ao core da empresa, que são os processos, tudo que é a parte formalizada, e os operadores, que são as pessoas. Então, alguns exemplos, né, foram citados aqui dentro de funções e processos dentro de uma organização. Tá? Por exemplo, a questão de material, logística, parte comercial, de vendas, do marketing, a operação de produção, recursos humanos, né, finanças e controle de auditoria. Tá? São exemplos de processos ou funções dentro de uma organização.